Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 27. Aula 27. Nessas duas últimas aulas dessa semana, né? Primeira aula dessa semana, aula 26, falamos sobre o legado romano, o que os romanos deixaram pra gente, da cultura deles, que ainda se aplica ainda no mundo atual, mesmo tendo aí mais de 1500 anos de diferença. Nós utilizamos ainda diversas coisas que surgiram durante o período de dominação romana, tá? Falamos disso na aula 26. Na aula 27 falamos sobre o declínio do Império Romano, tá? Os motivos que levaram esse império tão grandioso, tão poderoso a acabar, tá? Falamos lá que são questões internas, que houveram invasões de povos germânicos, invasões bárbaras, mas que os motivos, a causa real do fim do Império Romano foi a própria forma como o Império Romano funcionava, tá? Na aula 27. Hoje falaremos sobre esses povos bárbaros, tá? Então, o que são esses germânicos, povos bárbaros? Vamos entender, tá certo? Novamente avisando, tem um texto aí de apoio em anexo, leia o texto, você vai ter lá maiores detalhezinhos, material para você utilizar nas avaliações. Semana que vem avaliação, imposto na segunda. Mas vamos lá. O que são os germânicos? O que são os bárbaros? Desde o período do auge da civilização grega, surgiu um termo que os gregos tratavam a todos aqueles que não eram gregos. Então, para os gregos, todos aqueles que não viviam de acordo com a cultura grega, com as regras gregas, com as leis gregas, todos aqueles que não faziam parte da cultura do mundo grego, eram chamados de bárbaros. Bárbaro, naquele momento, tem um sentido pejorativo, de ofensa. O que é o bárbaro? É aquele que não sabe falar. Para os gregos, aquele que não falava grego não era um igual, era um inferior, era um bárbaro. Bárbaro tem o sentido de pessoa inferior, que não, se ela não fala o grego, ela não fala, ela balbucia, ela faz barulhos como qualquer, no caso, animal, tá? Essa é a mentalidade dos gregos naquele momento. Então, para os gregos, todos aqueles que não eram gregos, que não desfrutavam da cultura grega, eram bárbaros. Os romanos vão herdar isso. Os romanos vão dar sequência nessa linha de conduta, tá? Então, para os romanos, todos aqueles que não eram romanos ou gregos, que não desfrutavam dessa cultura, dessa civilização greco-romana, eram bárbaros. Então, todos os povos que não fossem greco-romanos eram bárbaros, ou seja, o estrangeiro é inferior. É uma forma de preconceito, de tratar de maneira ofensiva aos outros povos, como se fossem inferiores, tá? Hierarquizando gregos e romanos e o resto todo como uma massa inferior, de pessoas inferiores, tá certo? Bárbaro não era um elogio. Hoje em dia se usa muito pouco a palavra bárbaro. Nossa, que bárbaro. Normalmente o bárbaro ele tem o sentido de coisa boa. Nossa, que bárbaro. Naquele momento não. Bárbaro é uma maneira ofensiva de chamar aquele que é estrangeiro, que não é nem grego e nem romano. Tá certo? E aí a gente está falando de uma centena, de dezenas de povos diferentes. Tá? Do mesmo jeito que surgiram persas, sumérios, acádios, indianos, chineses, egípcios, cuxitas, gregos, romanos, você tem uma infinidade de outros povos. Todos esses povos vão ser chamados de bárbaros, principalmente aqueles que são dominados pelos romanos. Então, todas as terras que são invadidas pelos romanos, que a gente já viu o tamanho disso, todos os escravizados são tratados pelo termo bárbaro, tá
certo? Todos os estrangeiros que não desfrutam da vida da civilização romana também são tratados como bárbaros, tá? E aí você tem diversos povos, entre eles os povos de raiz, de origem germânica, os germanos ou os germânicos, certo? Que aí também são dezenas de povos diferentes, a gente não está falando de um povo só, mas de diversos povos que têm a mesma origem, o mesmo radical, que é o radical germânico, povos que em grande parte não estavam dentro do território que os romanos dominavam, mas que em milhões também estavam. Tá? Então esses germânicos, você tinha eles tanto dentro do Império Romano como fora. Vários desses germânicos foram cooptados, né? Passaram a fazer parte do Império Romano como cidadãos, chegaram a fazer parte de famílias imperiais e tudo mais, parte do exército, de grandes cargos, generais. Então esses germânicos, aos poucos, esses bárbaros, a partir do que eles, alguns, tá? A grande maioria é escravo ou vive fora do Império Romano, mas alguns desses germânicos são absorvidos pelos romanos, aí vão se tornar cidadãos romanos e até de níveis mais altos, principalmente no final do Império, quando o Império começa a entrar em declínio, a partir do século III, final do século II, século III, o Império começa a ter uma queda, tá? Os problemas vão surgindo, problemas que vão desembocar no fim do Império Romano. E parte desses germânicos vai ser absorvida e vai ser aceita entre soldados, como oficiais do exército, como cidadãos romanos, como políticos romanos, e vão chegar a ser da família imperial, imperadores romanos de origem germânica, certo? E aí essa coisa dos bárbaros de destruírem o Império Romano, que é a invasão germânica, os germânicos já estavam no Império Romano. Uma parte estava fora, realmente povos germânicos, povos bárbaros, para utilizar o termo da época, invadiram Roma, mas já é, como eu falei na aula anterior, já é uma Roma capenga, já é uma Roma que já não está no seu auge, que ela já está definhando, já está se destruindo, tá certo? O importante desses povos bárbaros é que são eles que vão herdar todo o território romano, tá? Falamos na última aula, mas voltando aqui, os romanos, quando percebem que o Império está se destruindo, que o Império vai acabar, eles dividem o Império em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Com a proximidade do fim, os romanos, a elite romana, ela vai fugir para o Império Romano do Oriente, vai passar a se chamar Império Bizantino, tem uma capital chamada Constantinopla, falaremos disso na próxima aula, a última da semana. E o Império Romano do Ocidente vai deixar de ser controlado pelos romanos. E aí esses povos germânicos, esses escravos bárbaros, vão herdar esse território. Então você vai ter que ter um rearranjo. Os povos que eram escravos, de repente não vão ser mais, vão ser livres. Os povos que antes lutavam nas fronteiras romanas, de repente não tem mais essas fronteiras. E aí você vai ter migrações bárbaras. A Europa, essa parte do mundo ocupada aqui pelo Império Romano do Ocidente, Europa, norte da África, ela vai ser reorganizada entre esses povos bárbaros. Voltando a dizer que bárbaro é o termo da época, tá? Não sou eu que estou querendo ofendê-los. E são esses povos que vão ocupar regiões, colonizar essas regiões, criar novas formas de governo, de uso da terra, de poder, que vão desembocar anos, centenas de anos depois, nos países que a gente conhece hoje. Então, germânicos, Germany é a Alemanha. Parte desses povos são os francos, vão ser a França. Você vai ter godos, visigodos, ostrogodos, vários povos, que cada um vai ocupar uma região da área ex-Império Romano, e com o passar do tempo essas áreas vão se unificando até se tornarem o que hoje a gente conhece como os reinos e países, tá certo? Então, a população europeia, a Inglaterra, os anglo-saxões,
toda essa região vai ser ocupada por esses povos, que já estavam lá na maioria. Foram escravizados pelos romanos, e eles não caíram do céu, eles já estavam lá. Com a saída dos romanos, eles voltam a ocupar pedaços de terra, nem sempre os mesmos em que habitavam antes. Povos novos vão chegar e vão ocupar terras também, que no futuro darão início, surgimento aos países como a gente conhece hoje. Tá? Então, essa é a importância desses povos bárbaros. E os romanos? Os romanos de elite fogem para o Império. Aqueles que tinham condição vão para o Império Bizantino, tá? O Império Romano do Oriente. Os demais vão se agrupar também nessa região, na Europa, dando origem ao que hoje é a Itália. Então você vai ter esse fluxo de migrações, de ocupações com o fim do Império Romano. Tudo era dos romanos, era administrado pelos romanos. As pessoas eram escravos dos romanos, controlados pelo exército romano. Quando tudo que é romano saiu, as pessoas tiveram que se reinventar, reocupar as áreas, se reagrupar de acordo com a sua origem, com a sua língua, com a sua cultura, e dar origem a uma nova divisão de poder, de uso de terra e tudo mais. Certo? De todas as instituições romanas, uma vai permanecer. Então tudo que era romano, o exército vai embora, os políticos vão embora, tudo que era romano vai embora. Esses povos que ficam vão fazer questão de não ter nada romano. Os romanos eram os opressores, que escravizaram, que mataram, que tomaram. Então, eles não querem nada dos romanos, eles querem distância dos romanos. Tudo que é romano para eles é ruim. E eles vão criar uma nova civilização, uma nova sociedade, sem os valores e sem nada que for. Quanto menos romano for, melhor. Tá? Eles vão ter uma certa aversão, eles querem distância de tudo que lembre que tenha origem ou que lembre dos romanos. Tá certo? Só uma coisa vai persistir, vai continuar, que é a igreja fundada pelos romanos. A gente não pode esquecer, os romanos fundaram a igreja cristã, o cristianismo. Quando eles vão embora, parte da igreja vai com eles. Tá? Vai fundar lá em Roma uma nova sede da igreja cristã, que depois vai se transformar em uma outro tipo de igreja, que se chama Igreja Ortodoxa Grega. Em Roma, parte da igreja vai se manter, parte dos religiosos, dos cardeais, tudo vão se manter. E essas pessoas, surpreendentemente, vão ganhar poder com esses povos bárbaros. A gente vai falar isso depois, durante a Idade Média, mas só para vocês terem uma noção. Quem vai auxiliar nesses processos de migrações, cada povo se fixar em um lugar, do controle, a igreja vai assumir, a igreja romana, cristã, de origem romana, vai assumir um papel importantíssimo nessa reorganização após o fim do Império Romano. Então todas as instituições, tudo que era romano foi embora. A única coisa que se manteve era a igreja. Tá? Mesmo que esses povos, esses bárbaros, a sua grande maioria não fossem cristãos. Mesmo assim, a igreja se estabeleceu e aos poucos foi conquistando poder, dominando o poder, convertendo esses povos germânicos, tá? E aí vai chegar um momento que a igreja vai ser o maior poder de toda a região. Mas aí falaremos em outro momento, tá certo? Até a próxima aula, gente. Fui!